Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje o nosso vídeo de revisão é sobre sociedade e natureza, tá? Vai ser um vídeo de revisão dessas duas disciplinas. Da aula que tivemos na quarta-feira, que falava sobre os animais, e da aula de sociedade que nós vivenciamos durante toda essa semana, com o tema folclore, tá? Vamos começar. Vamos começar primeiro fazendo uma revisão do assunto de natureza, sobre os animais. Na verdade, nós vamos dar continuidade, tá, a esse assunto. Já começamos a estudar sobre esse assunto na aula passada. Vimos a diversidade de animais que a gente encontra no nosso planeta, né? A gente viu animais grandes, animais pequenos, animais pesados, animais leves, animais noturnos, que gostam de ter uma vida à noite, animais diurnos, né, que tem o seu hábito de vida durante o dia, tá? Então, a gente viu que os animais, eles se diferenciam em várias características, tá certo? E hoje a gente vai continuar esse estudo dos animais, conhecendo mais um pouquinho sobre os animais domésticos e silvestres, que a gente chama também de animais selvagens, tá, gente? E existe essa diferença. Alguns animais, eles são domésticos e outros animais, eles são selvagens. Vamos entender um pouquinho melhor essa diferença. Vamos começar pelos animais domésticos. O que será animais domésticos? Pois é, os animais domésticos são aqueles animais que podem conviver com as pessoas no mesmo espaço, no mesmo lugar, tá? Eles podem ser domesticados, que a gente chama também de animais de estimação, tá? Esses animais domésticos, eles podem conviver, né, no mesmo espaço que as pessoas, sem oferecer, né, perigos como os animais selvagens, tá? Agora, lembrando, gente, esses animais domésticos, se ele está sendo criado dentro de casa, se você tem um animal doméstico, é importante você cuidar bem do seu animalzinho, tá? Ele precisa de todos os cuidados, ele precisa de ser alimentado, ele precisa ser vacinado e ele também precisa ser levado ao médico. Pois é, você sabia que os animais precisam ir ao médico? E tem os médicos especializados nos animais, tá? Que são os veterinários, isso mesmo. Esses animais domésticos, eles precisam ser, né, estar também sendo acompanhado pelo veterinário sempre que for preciso, tá certo? Então, é importante a gente saber que os animais domésticos, a gente pode criar ele em casa, perto da gente, mas ele precisa de todos os cuidados necessários para que ele esteja bem de saúde, porque assim ele não vai trazer risco também para a nossa saúde, tá certo? Então, a gente também pode diferenciar os animais domésticos, tá, gente? Ó, existe uma série de animais que a gente pode criar, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na foto, ó, o cavalo, o pato, a ovelha, a vaca, cachorro, gato, o porco, tá? E tem outros animais. E a gente pode, né, separar esses animais, por exemplo. Tem alguns animais que eles são domésticos, mas eles precisam e podem ser criados apenas em fazendas, né? Em chácaras, em sítios. Por quê? Porque é um lugar, tá, maior, que vai ter um habitat, que vai ter um espaço apropriado para esses animais, tá? Por exemplo, a fazenda. Quais são os animais que a gente lembra que pode ser criado na fazenda? Olha aí. Aí nessa foto a gente já encontra muitos, né? Na verdade, todos que estão aí podem ser criados na fazenda. Ó, o cavalo, a ovelha, a vaca, o pato, o porco, o cachorro e o gatinho.
Mas qual desses animais eu posso criar na minha casa? Qual desses animais que vocês estão vendo aí que eu posso criar na minha casa? Isso mesmo, o cachorro e o gatinho. Fica meio estranho e fica um ambiente que não é certo, não é adequado se eu levar um cavalo para dentro da minha casa, não é? O espaço não é legal, ele não vai se sentir bem, o cavalo não vai estar feliz, tá, gente? Porque aquele ambiente ali é ruim para ele. A gente tem que pensar nisso também, tá certo? Ó, nessa outra foto aqui, a gente também vê fotos, né, de uma fazenda e tem outros animais que são animais domésticos que não estavam na primeira foto lá, ó. Que a gente pode ver aí, ó, os coelhos, não estava na outra foto, né, gente? Os coelhos, o galo, a galinha, o bode, olha o bode aqui, ó. O peru, olha quanto outros animais tem aí nessa foto que não tinha lá na primeira foto. E também a gente pode dizer que são animais da fazenda, né? Agora, tem gente que tem uma casa grande, uma casa com quintal muito grande. Então, de repente, essa pessoa, ela pode criar galinha, ela pode montar lá atrás da sua casa, no seu quintal, na sua área, um galinheiro. Mas ela vai ter que preparar o espaço para que a galinha, né, ela fique bem confortável e se sinta, ó, feliz naquele espaço, tá? Ó, também tem gente que cria coelhinhos em casa, tá? Mas aí, ó, dependendo da casa, né, ele precisa também, o coelhinho, de um espaço dele. A gente precisa. Se a gente quer adotar um animalzinho, se a gente quer criar um animal de estimação, a gente precisa dar a ele, não é, o cuidado, a alimentação, a proteção que ele precisa, né, gente? A gente não vai só pegar um animalzinho para dizer que é de estimação e não vai ligar para ele lá, não vai dar banho, não vai dar a vacina, não vai dar a comida, porque aí também, você sabia que isso é crime? É crime. Maltratar os animais é crime, tá? Então, abandonar um animalzinho que você criou, que você pegou, que desde pequenininho ele tá com você, você de repente joga ele fora, você não dá ele a ninguém, você não leva ele para um abrigo, você joga ele, abandona ele na rua, isso é crime, tá, gente? É maltratos aos animais, é crime, é contra a lei, tá certo? Então, se você quer criar um animalzinho, se você tem um animalzinho de estimação, você tem que cuidar bem dele, cuidar da saúde dele, dando a vacina, dando a alimentação correta, fazendo a higiene, tá certo? Isso é importante, tá? Então, pois é isso aí. Os animais domésticos são aqueles animais que podem conviver com as pessoas no mesmo espaço, tá certo? E que a gente chama também de animal de estimação. Agora vamos falar um pouquinho dos animais selvagens. Olha só, gente, quantos animais. São todos lindos, gente. Ó, aí tem animal pequeno, animal grande, animal pesado, animal leve, não é? Pois é. Então, ó, aí a gente pode ver a girafa, o macaco, a cobra, a tartaruga, tá? A gente vê o tigre, o leão, o urso panda, o rinoceronte, o hipopótamo, o elefante, o jacaré, o esquilo, não é? O gambá e até o tucano. Pois é, todos esses animais que a gente está vendo aí, eles são animais selvagens. Agora, por que eles são animais selvagens? Vocês sabem por quê? Eu vou dizer para vocês. Eles são animais selvagens, gente, porque eles vivem livremente soltos na floresta, na Mata Atlântica. Eles não precisam de ninguém para dar comidas para ele, para dar banho, para cuidar deles. Eles não precisam, tá, gente? Eles naturalmente eles nasceram livres e precisam viver livre na natureza, tá certo? Então, qualquer pessoa que pensar que pode criar um bichinho desse, primeiro, vai estar correndo muito perigo, porque esses animais, eles não podem conviver com as pessoas, porque eles são animais ferozes, selvagens, já está dizendo, ó.
Eles não entendem que nós somos pessoas e que eles são animais. Eles não entendem isso, não, tá? Eles não são dóceis, não. Eles são ferozes. Então, eles podem sim ser perigoso, trazer perigo para a nossa saúde, tá? Aí, às vezes, a gente ouve dizer: ah, uma pessoa está criando uma cobra. Pode isso, gente? Não pode, tá? Ó, é fora da lei. Não pode. É crime, tá? A gente prender qualquer animal silvestre desse para viver em cativeiro, para viver na nossa casa. Não pode não, tá, gente? Não façam isso. E outra coisa, esses animais, eles não precisam que a gente dê comida para eles, eles não precisam que a gente cuide dele, porque eles nasceram na natureza, é da natureza dele, é do instinto deles viver assim, tá certo? Então, qual é a diferença do animal selvagem para o animal doméstico? O animal doméstico, ele pode viver com a gente no mesmo espaço, ele pode conviver com as pessoas, ele pode ser ensinado, domesticado. Os animais selvagens não podem, tá? Eles não são assim. Eles são bonitos, são fofinhos, né? Aí dá uma vontade da gente apertar. Olha o ursinho panda, que coisa mais linda. Mas, gente, ele é feroz, tá? Olha o leão. Ele é carnívoro, então ele não vai entender que nós somos pessoas. E se ele tiver oportunidade, se ele tiver com fome, ó, ele come, tá? Então, são animais selvagens, esses animais aí, que vivem solto, livres e que não podem conviver no mesmo espaço que a gente, tá? Ah, mas a gente consegue encontrar alguns desses animais selvagens. Sim, a gente consegue encontrar. Qual é o lugar que a gente vai passear e que a gente consegue ver esses animais? No zoológico. Isso mesmo. Lá no zoológico, a gente consegue encontrar alguns animais desses. Ah, gente, mas sabe por quê? Porque o zoológico ele foi preparado para receber esses animais. Eles têm cada espaço reservado para o animal que vai ficar ali. Ele já sabe qual é o hábito dele, o que é que ele gosta de fazer, se ele gosta mais de estar no molhado ou se ele gosta mais de estar num ambiente mais sequinho, tá? Eles pensam em tudo, gente, tá certo? E o zoológico, ele tem profissionais, ele tem médico, ele tem profissionais que são especializados para cuidar desses animais selvagens, tá certo? Por isso que a gente ainda consegue vê-los, tá certo? Mas a gente tem que lembrar, nada de criar animal selvagem, porque não pode, tá? E não tem como. Então, esse foi o assunto que a gente estudou na disciplina de natureza dessa semana, na quarta-feira, tá? E a gente fez também, olha outro desenho aqui, que lindo. Tá vendo? Dos animais selvagens. Eles são tão fofos, né, gente? Pois é. Ó, aqui a gente viu, tá? Nós usamos esse livro aí, Viver Valores de Natureza e Sociedade, para fazer uma atividade referente ao que a gente aprendeu, tá certo? Sobre os animais domésticos e os animais selvagens, que foi essa atividade aqui, ó. Isso, essa atividade aqui da página, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na página, da página 131, tá? Desse livro aí de Natureza e Sociedade, da página 131. E aí, gente, ó, tem vários animais, vários desenhos de animais, ó. Tá vendo? Alguns animais que vivem na floresta, tá? Savanas, matas, né? E selvas, são chamados de animais silvestres, tá? Outros são chamados de animais domésticos, porque vivem nas casas, junto dos seus donos. São classificados também pelo ambiente em que vive, sítio, chácara, fazenda, né, granja, quintal das casas. Então, nessa atividade, ó, vocês vão olhar o animal e vai escrever a letrinha S quando o animal for selvagem e a letrinha D quando o animal for doméstico, tá certo? Isso aí vocês vão tirar de letras. Ó. Animal selvagem, S. Animal doméstico, D. Tá certo? Então, aqui nós encerramos o nosso conteúdo de natureza dessa semana, tá? Que falamos sobre os animais. Mas também, durante toda essa semana, nós
trabalhamos e exploramos um tema muito importante, o folclore, né? E, em especial, o folclore brasileiro, o folclore do Brasil. Pois é, gente. Ó, toda semana a gente assistiu vídeos, tá? Das lendas que fazem parte do nosso folclore. E vocês sabem, né, gente? Vocês já até conhecem algumas lendas. Pois é. E a gente viu também que o dia, aqui até o folclore ele tem um dia para ser comemorado. Que a gente comemora o folclore todo ano, sempre na data 22 de agosto. Foi o dia reservado, né, para a gente lembrar, para a gente comemorar esse folclore. Mas, a princípio, o que é folclore? Né? Folclore, gente, é o conhecimento, o costume, as tradições, não é? A vivência das pessoas, do povo. Então, esse conjunto ó, de tradições, de conhecimento, de costume de um povo, forma o folclore, tá? Para a gente entender melhor, a gente pode pensar assim: ah, tudo aquilo que a gente vive sempre, que a gente tem o costume de fazer sempre, que a gente tem o costume de cantar, que a gente tem o costume de contar, que a gente tem o costume de brincar, né? Que a gente tem o costume até de comer, faz parte do folclore, porque é a história de um povo, né? É a identidade, a gente pode dizer assim. E a gente veio trabalhando isso durante toda a semana, né? A gente falou das lendas do folclore. Primeiro, o que é lenda? Lendas são as histórias que são contadas há muito tempo e ela vem passando ó, de geração em geração. Vem passando da vovó que ensinou para a mamãe que ensinou para a filha, né? E a filha também vai ensinar para a filha dela. E assim vai passando, ó, de mãe, de vó para mãe, de mãe para neto, e assim vai. São histórias que a gente nem sabe se é verdade, né, pessoal? Mas também a gente não sabe se é mentira. Ninguém nunca provou, né? Mas são histórias que a gente também ensina alguma coisa para a gente. Então, a gente conheceu a lenda do Saci, né? A gente viu que o Saci, né, é um negrinho, é um menininho negrinho de uma perna só, mas que tem poderes, que quem dá o poder a ele é o seu gorro, né, gente? E que ele é um menino muito travesso, adora sempre estar fazendo travessuras, mas ele tem uma coisa muito legal, ele protege os seus amiguinhos da floresta, ele protege os seus amiguinhos dos caçadores, e ele tem o poder, ó, de virar um redemoinho, tá? E bem rápido e fazer em defesa dos seus amiguinhos da floresta. Olha que legal, tá vendo? A gente também aprendeu e viu a lenda da Iara, que é uma sereia, metade humana, né? E que ela ajuda também a manter os rios, o mar limpo da poluição. Ela não gosta, né? E ela também ajuda os animais da floresta a curar quando eles estão dodói. Então, a gente também viu o Curupira, não é? Que é o menininho que tem os pés virados para trás, o cabelo de fogo, e que engana os caçadores com as suas pisadas. E ele também protege a floresta, as matas, as árvores. Olha que legal. Gente, cada lenda dessa que a gente viu foi muito legal, não é? E a gente aprendeu que essas lendas fazem parte do nosso folclore. Isso mesmo. A gente também viu que um dos costumes que a gente tem é as cantigas de roda, né? Aí tem aquela ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. Lembra? Essa cantiga, ela também faz parte do folclore. É da nossa história, é um costume nosso, do nosso povo, né? Tem outra musiquinha também, que é uma cantiga de roda, ó. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica, deu berro, deu berro que o gato deu. Miau! Ah, gente, e não só essa não, tá? Existe uma variedade de cantigas de rodas. São costumes também do nosso povo que foi passando de geração em geração, tá? Olha outra coisa que faz parte do nosso folclore, as parlendas, isso mesmo. As parlendas são textos, né, gente,
que brincam com as palavras. Pois é, ó. Vou ler uma para vocês, ó. Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa. Ah, quem nunca ouviu uma parlenda, né? Pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho, o mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. Olha, legal, né, gente? Também são costumes do nosso povo. Faz parte também do nosso folclore, tá? Mas não acabou por aí, não, ó. Tem mais. Olha só, os trava-línguas. Quem é que conhece aí o trava-língua? Pois é. E essa semana, na nossa aula, nós fizemos competição de trava-língua. Isso mesmo. Cada um dos alunos tiveram a oportunidade de recitar um trava-língua. E foi legal, gente, ó. Então, tem aquele trava-língua que é bem conhecido, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso mesmo. E tem muitos outros aí também, tá? Então, tem aqui, ó, 3 pratos de trigo para 3 trigo tristes. Gente, o trava-língua também é um jogo, né? Uma brincadeira com as palavras, que tem frases que são difíceis de dizer. Por quê? Porque tem sons muito parecidos. E se a gente diz bem rápido, a gente realmente trava a língua e não consegue dizer, tá? Então, esse é um grande desafio. É você aprender um trava-língua e conseguir falar ele bem direitinho, tá? Vamos lá, vamos saber mais do nosso folclore. A gente também viu as brincadeiras folclóricas que fazem parte da nossa história, do nosso dia a dia. A brincadeira do peão, da pipa, né? A brincadeira de corda, da peteca, da bola de gude, da amarelinha, isso mesmo, do telefone sem fio. Olha quantas brincadeiras. Eu já brinquei de todas, viu? Eu já brinquei de todas essas brincadeiras que estão aí. E é muito legal essas brincadeiras, elas fazem parte do nosso folclore, porque foi um costume, uma tradição, uma vivência do nosso povo, tá? Então, aí, quando a gente aprendeu tudo isso, e durante toda a semana a gente ficou sabendo e estudando um pouquinho cada dia sobre o folclore, nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa atividade, isso mesmo, no livro lá de cadernos de datas comemorativas. Pois é. E a tarefinha aí, né, gente, é muito fácil. Você vai ter que pintar o Saci. O Saci, que é um personagem do nosso folclore. Ele faz parte das lendas. Pois é. E folclore, ó, significa o conjunto de tradições, de conhecimentos, de crenças de um povo, certo? Expresso nas suas lendas, canções e costumes. Legal, né, gente? A gente aprendeu direitinho. Ó, essa foi a primeira atividade. E aí você vai dar um colorido bem lindo. Você vai usar toda a sua criatividade. Agora, capricha no desenho, tá? E eu tenho certeza que vocês já sabem como vocês vão pintar o Saci, porque vocês já conheceram o Saci, tá? Vamos para a segunda atividade. Ah, a segunda atividade, ó, tem outro personagem do nosso folclore, que é o Bumba Meu Boi. Isso mesmo. Então, vocês vão... que a gente já cantou, né? A música do Bumba Meu Boi, a gente já cantou, né? Então, agora vocês vão pintar. Pintar o Bumba Meu Boi. Capricha aí, bem colorido, tá, gente? Que o Bumba Meu Boi adora as cores, todas as cores. Então, capricha, tá certo? E aqui embaixo, gente, ó, tem a parlenda, tá certo? Tem uma parlenda. Então, é aquela parlenda que diz assim: pombinha branca que está fazendo, lavando louça, lavando roupa para o casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou na janela para namorar. Passou o moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão. Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação. Isso mesmo. Ó, então, essa parlenda, isso é uma parlenda, tá, gente? Vocês vão, tá, completar essas palavrinhas daqui, tá? Vocês vão poder completar aqui a parlenda, tá certo? E as palavrinhas estão aqui, ó, nos menininhos, tá?
Cada menininho, na roupinha dele, tem um nome que você vai usar para completar aqui a parlenda. A parlenda é muito conhecida, tá? Pois é. Então, também nessa semana do folclore, nós podemos, confeccionar o vai e vem com o tema das lendas. E a gente escolheu o tema do Saci para fazer o nosso vai e vem. Ficou legal, né? Mas você que não pôde acompanhar a nossa aula, pode fazer o seu vai e vem também. Assiste aí, coloca lá no YouTube, procura confecção do vai e vem do Saci, que vai aparecer rapidinho e você vai poder fazer, tá certo? Foi legal, né, gente? Foi muito bom a nossa semana, tá? A nossa semana, ela foi recheada de brincadeiras, de criatividade. Houve a brincadeira e a disputa de o que é, que são as adivinhações, que também fazem parte do nosso folclore. Que legal, né, gente? Por isso que diz que o folclore brasileiro, ele é rico, porque são muitas coisas, gente, boas, que a gente tem aqui no nosso país, tá? Então, essa semana, ela foi muito especial, porque a gente fez reviver todo esse conhecimento, toda essa história do nosso povo, tá? E aqui, nós encerramos o nosso vídeo de revisão dessa semana. Que Deus abençoe vocês, tá? E sempre, que a Aline sempre diz, sempre que puder, participe da aula online, tá? Você vai poder interagir, participar, tá? Junto com sua professora, com seus coleguinhas, é muito importante. Esperamos vocês lá, tá? Beijo. Fiquem com Deus.